À meia-noite a terra se abriu e esse rapaz foi levado por 2 homens para dentro da terra. O seguidor diz que há 6 anos atrás, um homem desapareceu de forma misteriosa próximo à comunidade onde ele residia. Essa comunidade se chama Laguinho, fica lá em Alenquer, e o seguidor diz que esse homem que desapareceu é irmão, né, de um presbítero da Assembleia de Deus lá deste campo do Laguinho, e ele simplesmente sumiu após ter saído à tarde para ir em uma festa que estava acontecendo em um bar. E de lá, gente, ele não voltou mais para casa. Então a família desesperada comunicaram aos parentes, todo mundo se uniu para procurar. Inclusive o presbítero que morava em outra comunidade acabou indo lá para o Laguinho para poder procurar o irmão. E eles, vendo que não encontravam, o que o presbítero, sendo um homem espiritual, decidiu. Chamou a cunhada e disse: olha, fulana, vamos então começar uma campanha de oração. 7 meia-noites. Então eles começaram a orar, inclusive comunicaram às irmãs do círculo de oração que foram até a residência do homem desaparecido. Começaram a orar, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus que fizesse com que aquele homem voltasse, né, se ele ainda estivesse vivo. E assim os dias foram se passando. No último dia então de campanha, à meia-noite, esse homem que estava desaparecido apareceu no quintal da casa. Só que um detalhe importante, gente, é que ele não tinha sanidade, ele estava completamente louco. O presbítero, vendo que aquilo não era normal, começou a orar então pelo irmão, que recuperou milagrosamente a sua sanidade. E daí ele perguntou pra ele, né: mano, o que foi que te aconteceu? Onde tu estava esse tempo todo? O irmão então começou a contar que por volta da meia-noite ele já retornava para casa, seguindo a rua principal, onde ficava a sua residência, quando ele resolveu então fazer um desvio. Ele decidiu então subir uma ponte que passa por cima de um lago, que o seguidor diz que as pessoas da região de Laguinho gostam bastante de se banhar nas águas desse lago. E ele decidiu atravessar essa ponte porque ele queria falar com um amigo algo. Então ele decidiu ir até a casa desse amigo. Só que quando ele estava atravessando a ponte, ele percebeu uma movimentação do outro lado da rua. E nesse outro lado da rua só é mata. Tem um açaizal bem fechado lá. Então foi nesse açaizal que ele viu um movimento muito sinistro e do nada a terra se abriu ao pé de uma tuiceira de açaí, que é um grupo de árvores, e de lá da terra aberta surgiu então 2 homens negros, altos, fortes, e eles caminharam rapidamente na direção deste homem, pegaram ele pelos braços e arrastaram ele para dentro da terra. A terra então se fechou e lá dentro ele se viu em um outro mundo. Este local era semelhante à superfície, só que ele se viu caminhando pela lama, pela água, pela grama, pela mata, gente. E também se viu caminhando sobre um lugar que ele diz que era como se fosse um vale cheio de serpentes. Não era cobrinha não, gente, era cobrona. Cobras de um tamanho gigantesco, como ele nunca viu igual. Quando esses homens estavam prestes a levá-lo ainda mais fundo naquele lugar, ele ouviu uma voz que disse: olha, fulano, para aí. Eu fui enviado para te buscar. Então, vocês que levam ele, vocês parem aí, porque eu tenho ordens para levá-lo de volta. Quando esse homem olhou para trás, ele viu então que quem chamava-o era uma criança. Um menino todo vestido de branco. Esse menino então foi até onde os homens estavam, pegou este homem desaparecido pela mão e começou a conduzir ele pelo mesmo caminho de volta à superfície. Então, próximo da superfície, a terra tornou a abrir e eles saíram. Já na superfície, a criança o deixou no quintal de casa, no 7º dia de campanha. O homem então voltou à sanidade, né, gente? Ficou totalmente assustado com esse tipo de situação. Então ele acredita até hoje que se não fosse realmente uma ordem maior espiritual de trazerem ele de volta à superfície, ele teria ficado encantado lá embaixo da terra. Sabe-se lá no quê? Gente, este foi o relato de hoje. Já curte, comenta e compartilha. Não esquece de me seguir se você não é meu seguidor. Já republica para me ajudar no engajamento, porque o TikTok não tá entregando meus vídeos, gente. Então já faz o seguinte, salva também para que os meus vídeos continuem aparecendo para vocês. E é isso aí, já aproveita também e envia a tua história. Vou deixar os meios de envio disponíveis nos comentários.